2020. 2021. É. Teve que parar. Apesar de ter feito doutorado em educação, formado dezenas de professores e alfabetizado adultos, é do início da carreira que a Marlene se lembra. Até do companheiro de 20 anos, ela passou a esquecer ultimamente. Liga pro porteiro para chamar a polícia porque tem um homem aqui. Aí o porteiro diz para ela: não, é o Israel, não sei o que tá aí. Aí ela fala: eu falei com minha filha disse que ele é do bem. Ah, tá, mas ele vai dormir hoje aqui. Ah, vai, então você dorme ali. Tem que achar graça, mesmo sendo doído, porque esse é o caminho da doença. O diagnóstico da Marlene é doença de Alzheimer, a principal causa de demência no Brasil. 60% do total de demências é ocasionado pela doença de Alzheimer, que é, até os dias de hoje, ainda irreversível. 5 anos atrás, já aposentado, o Disraeli começou a perceber pequenas confusões na preparação das aulas. Eu vi aqui: você vai dar aula dessa mesma coisa, você já viu ontem. Veio a pandemia e Marlene não se adaptava bem às aulas online. Ela falou: cadê os alunos? Onde estão os alunos? Eu me enrolava, eu estava triste. Tinha consciência de que a tua memória estava prejudicada? Não tinha consciência, não. Tinha esperança de que ia melhorar no dia seguinte, quando ele falou. Como é que você recebeu essa notícia, Marlene? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O medo de receber esse diagnóstico talvez seja justamente o principal aliado da progressão da doença, que sempre começa com pequenas alterações. O nosso cérebro funciona a partir de sinais elétricos e químicos que são transmitidos de um neurônio para o outro através de uma passagem que se chama sinapse. São bilhões e bilhões de sinapses que estão por trás de qualquer pensamento, seja lembrança, ideia ou decisão. Várias proteínas atuam nessas sinapses. Com o tempo, entre outros fatores, algumas dessas proteínas começam a formar pequenos emaranhados que não se desmancham. Não se sabe se esses emaranhados são a causa da demência, mas eles sempre estão lá. E a partir do momento em que se acumulam, começam a reduzir lentamente o tamanho de algumas áreas do cérebro, o que prejudica funções como a memória. Por que isso acontece? Porque a doença começa numa região que chama hipocampo, que a gente fala que é o portal da memória. Quando a doença evolui, eu vou tendo, infelizmente, o comprometimento dessas outras regiões do cérebro. Hoje não é só com a perda de memória e a tristeza que Marlene convive. Começa a ter alucinação. Que tipo de alucinação? Coisas, tem alguém aqui em casa. Tem alguém aqui em casa. Quem? Não tem ninguém. Mas eu estou vendo, é um gato que entra na janela. Eu vejo a sombra. Depois que alguém explica que não tem nada nenhum, que está tudo bem, você consegue entender o que se Fico passou? na dúvida, eu fico na dúvida, fico achando que as pessoas não sabem. Não sei, sabe? É muita dor. Sinto muita dor. A demência, ela é uma doença silenciosa. Quando a família percebe, ela já está na nossa casa. Elaine Matheus é fundadora do Instituto Não Me Esqueças, em Londrina, Paraná, um dos raros serviços de cuidado gratuito a quem sofre de demência. O Brasil tem um subdiagnóstico elevadíssimo. De cada 10 pessoas, só 2 recebem o diagnóstico. Um estudo publicado em 2019 pela Associação Internacional de Alzheimer mostra que um grande número de profissionais da área da saúde em todo o mundo acreditam que a demência é parte natural do envelhecimento. E se você entende como parte natural do envelhecimento, não há o que se fazer, não há como tratar. O esquecimento não é parte obrigatória da velhice e deve ser tratado. Em Belo Horizonte foi o próprio Haroldo que percebeu. Há muitos anos atrás, muito antes do diagnóstico,
ele me chamou para conversar e achou que estava com depressão, porque tinha alguma coisa diferente acontecendo com ele. A família já tinha notado, mas não deu muita atenção. Minha mãe falava que ele tá esquecendo mesmo, é normal ter que repetir, e acontece. Para mim era uma coisa realmente natural da idade e queria aprender a conviver com isso. O diagnóstico veio às consultas em 2015. Ele falou que meu pai estava com um quadro avançado de demência e que em 2 anos ele não ia dar notícia de nada, nem quem ele era. Ele morava sozinho. Ele morava sozinho e continuou morando sozinho até 3 anos atrás. Como dá para ver, a previsão do médico tinha sido pessimista demais, mas os lapsos de memória foram piorando sim. Ele começou a perder as aulas de musculação, ele começou a se embolar com os remédios, a se embolar com a comida, e aí as filhas entraram. Por um tempo, as 2 filhas se revezaram em visitas diárias ao pai. Até que depois de uma queda, ele foi morar com a Cristina, onde passou a dividir as tarefas de casa. Hoje é dia de lavar. Ele tem os momentos de lapso, de confusão muito grandes, mas ele também tem momentos de, me atrevo a dizer, lucidez. E ainda faz as coisas sozinhos, né? Ele se alimenta sozinho, ele toma seu banho, ele caminha e conversa com as pessoas. Eu quero ver quando o que seu filho vai arrumar quando eu chegar aqui, só para ver. Por que é importante saber logo o que a pessoa tem? Porque muita gente diz, bom, se eu souber que eu estou com Alzheimer, e daí? Não tem cura mesmo? A primeira importância do diagnóstico precoce é que algumas causas de demência são reversíveis. A pessoa tem um tumor, por exemplo, cerebral, que vai progredir com demência. Se ela for operada, aquele processo estanca e pode até reverter. Hipotiroidismo, por exemplo, se você trata, isso regride. Vitamina B12, uma série delas. Mesmo para as demências irreversíveis, o diagnóstico precoce é fundamental para retardar os efeitos que vão de esquecimentos cada vez mais graves, desorientação espacial, mudanças de humor, depressão, perda da capacidade de falar e engolir e as alucinações. Se uma pessoa com demência vive em média 7 a 10 anos, quanto mais tempo ela tiver autonomia e interagir com os outros, melhor. A Jurema tem 84 anos e um diagnóstico de demência vascular, a 2ª maior causa de demência no Brasil. A primeira coisa que tu pensa é assim, amanhã vai estar ela em cima de uma cama vegetando. Ela tem 9 filhos, 3 que moram em Porto Alegre, e é muito paparicada. Onde ela for, eu vou. E várias vezes a gente briga, a gente discute tudo. Mas aí a gente desabafa. Entre dias melhores e dias piores, ela vai seguindo o tratamento. Eu gosto de conversar ele, porque ele é muito alegre. Quando a Jurema veio aqui pela primeira vez, o Dr. André prestou atenção no histórico familiar e fez perguntas para testar a memória e o raciocínio dela, mas só deu o diagnóstico depois de uma ressonância magnética. Não existe diagnóstico da causa da demência sem um exame de imagem básico. Se na doença de Alzheimer aqueles emaranhados e placas de proteínas se acumulam no tecido cerebral, na demência vascular de Jurema, eles se acumulam nas paredes dos vasos sanguíneos, onde provocam pequenas lesões. Esses pequenos sangramentos, eles não são perceptíveis, mas obviamente, eles vão se acumulando. No momento em que a gente tem uma carga suficiente para atrapalhar o funcionamento do cérebro, é aí que começam a surgir sintomas. Mas a causa mais frequente para as demências vasculares é o fechamento de uma artéria que provoca falta de oxigênio numa região do cérebro. Isso a gente chama de derrame. Os exames de imagem ainda são fundamentais,
Mas um equipamento que está sendo testado em Porto Alegre pode facilitar muito o diagnóstico num futuro próximo. Trata-se de um scanner ultrassensível capaz de encontrar uma proteína que tenha vazado do cérebro para o sangue. Isso vai permitir saber se a pessoa tem Alzheimer antes de desenvolver a demência. Pela primeira vez, a gente está chegando em fases pré-sintomáticas, assintomáticas, pré-clínicas de doenças do cérebro.